Eu não sei, acho que todos vocês já conhecem, né? O Max, difícil não conhecer o Max Macedo aí, quem está no meio já faz um bom tempo. Mas, Max, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história, que a sua experiência aí não é pouca, você tem um vasto conhecimento, tem uma história dentro do adestramento, da sinofilia, dentro do esporte. E eu gostaria que você falasse brevemente um pouquinho da sua história, para depois a gente começar o nosso bate-papo aqui com questões importantes. Também, não que a sua história não seja importante. Então, muita gente ouve nas minhas lives, eu sempre estou contando minha história, eu acho que eu sou bom para contar história, né? Eu comecei muito novo, e de maneira, assim, de dedicação extrema, eu já comecei muito novo. Isso fez com que eu hoje, com a idade relativamente jovem, estou com 49, já tivesse uma longa estrada no negócio. Na verdade, eu comecei com cães desde que eu nasci. Mas as coisas começaram a mudar na minha vida aos 14 anos de idade, quando eu ganhei minha primeira pastora alemã, que era um sonho da minha vida, meu pai sempre me prometia. E essa cadela, que foi sendo uma cadela de companhia nossa, ela um dia me despertou para o universo do pastor alemão oficial. Quando eu tive a oportunidade de cruzá-la a primeira vez com um cão famoso, na época, lá em Juiz de Fora, e eu conheci um criador, e as coisas foram acontecendo. A partir daí, em 1992, eu passei a frequentar já a full power, a todo vapor, o treino oficial que tinha do pastor alemão aqui em Belo Horizonte. Todo sábado, o pessoal reunia na antiga base aérea da Pampulha, e eu e meu irmão, nós começamos juntos, né? Eu ali, nessa época especificamente, eu estava com 17 anos, já tinha mais ou menos um ano de estrada treinando, mas nessa época eu adentro o treinamento oficial. E o meu irmão, 4 anos mais novo que eu, tinha ali 13, 14 anos. Nós começamos juntos. Meu irmão hoje é um treinador, continua como treinador profissional, a vida inteira feita em cima disso. Meu irmão também é médico veterinário. E ali, em 1993, nesse eclodir dessa paixão, em plena paixão, eu passo no vestibular de medicina veterinária, na UFMG, e isso caminha junto com o meu curso de veterinária. Uma paixão avassaladora, que inclusive prejudicou muito meu desempenho acadêmico. Então, de um lado, prejudicou meu desempenho acadêmico, porque a única coisa que eu pensava era em treinar cães, fazer provas, competir, viajar e tudo, mas, de outro lado, isso abriu uma modificação na minha perspectiva futura de carreira à época. Por quê? Porque eu tive que conhecer melhor os cães para ter melhor performance. Até que um dia, um camarada, na época ele era primeiro-tenente da Força Aérea, chamado Ricardo Wagner Roquette, a quem eu devo uma gratidão enorme. Ele falou comigo: Max, se você não conhecer comportamento animal, você não vai entender o que você está fazendo, não vai conseguir melhorar com compreensão. Ele foi o primeiro cara a trazer e a traduzir o livro do Reiser para o Brasil, para o português. E isso em 1997. Nessa época, eu também já tinha algum tempo de uma grande amizade com o Antônio Miranda, que era um policial federal, que a essa época era responsável pela vinda dos primeiros Malinois para o Brasil, e eu participei ativamente disso, acompanhando e ajudando no treino desses cães também. E isso tudo no meio do meu curso de veterinária. Estou falando aqui de maneira bem corrida, né? Quando eu começo a procurar livro de comportamento. Basicamente, em cima do livro do Reiser, eu vou na literatura, nas referências bibliográficas dele, isso de 97 para 98, e descubro vários autores, e aí eu começo a procurar. Não tinha internet nessa época, a internet estava surgindo, né? A gente tinha que discar e ficar tim-dom, tim-dom, tim-dom. E aí eu consegui comprar o livro dele eu acho que era na Amazon, logo que a Amazon surgiu, consegui comprar, e aí eu não sabia inglês, não sei ainda direito, mas o que eu aprendi no Reiser. E aí eu peguei o dicionário, fui, li aquele livro umas 100 e tantas vezes, nas férias minhas, fui nas referências bibliográficas, dali eu fui para a biblioteca da escola de veterinária e descobri que lá tinha um universo intocado, que eram alguns corredores, algumas prateleiras só de livro de comportamento animal, que na época
não tinha nenhuma atenção por parte dos médicos veterinários. Só existia um médico veterinário no Brasil que falava sobre comportamento animal, que era o professor João Telhado, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nessa época, eu passei a ouvir falar o nome dele, mas assim, com muita distância, mesmo porque não era a minha área de interesse, a área dele. A minha área era muito objetiva, muito específica. O comportamento animal, mas a parte dele que fosse útil para o treinamento canino. Então, a etologia me inebriou muito naquela época, os livros do Conrad Lorenz, e aí eu devorei A Agressão, a História Natural do Mal, e O Homem Encontrou o Cão, e outros também, e aí eu fui descobrindo outros livros, outros periódicos na escola de veterinária, e daí eu pulei lá para a biblioteca da pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas, onde eu tive acesso a outros livros, principalmente da área da psicologia não veterinária, e eu tive mais acesso a questões relativas ao behaviorismo, etc. Dali, fui para a biblioteca da FAFISH, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e aí eu fui ampliando o meu universo e fui montando. Na verdade, eu virei um louco. Por quê? Porque eu não assistia aula, eu não participava mais de nada com meus amigos, eu ficava só nas bibliotecas e treinando cachorro. Pessoal, vocês estão vendo o que é paixão? Virei um louco, isso que é paixão. Era verdadeira loucura mesmo. E aí, problemas em casa com meu pai, né? Eu já não morava mais com os meus pais, mas meu pai tinha uma expectativa de vida para mim. E ele queria que eu fosse mexer com um bovino de leite. Eu gostava muito de bovino de leite, mas eu tinha uma outra paixão, que era montar cavalo. E aí eu dividi essa paixão com o cachorro, mas a paixão por cachorro foi, a partir de 88, cada vez mais sobrepondo-se a paixão por cavalo. Nessa época, por eu não ver nos cães uma possibilidade profissional, que a gente é criado nessa cultura que profissão é algo que você tem alguma afinidade, mas você não gosta. O seu hobby você deixa para o fim de semana. E tem a palavra trabalho, que tem uma trabalho, uma conotação trabalhista dentro do trabalho, né? Da palavra trabalho. E aí eu tinha aquela, não, vou mexer com um bovino e equino como trabalho. E continuo com o meu hobby canino. Mas eu não tenho essa facilidade de domínio próprio nessas coisas. Eu sou um cara, nessas coisas, muito passional. E isso aí dominou minha vida. Aí chegou um dia que eu já tinha esse compilado, eu já estudava muito, já discutia muito sobre isso. Uma colega minha da escola de veterinária, e cabe aqui sempre eu referendo ela, Geisa, ela é capitão do Exército. Inclusive, nós fomos militares juntos durante o meu período militar, né? E na época, em 98, ela virou para mim, Max, deixa disso. Se você for continuar nessa aí como profissional, você vai ser mais um dos milhares bons profissionais de bovino e também tantos outros de equino. Agora, cachorro, você é o único médico veterinário no Brasil que mexe com isso. E aí eu já tinha uma carreira de quase 10 anos competindo, sendo campeão brasileiro, sendo figurante de campeões brasileiros. E aí isso mexeu comigo. Agora, mexeu mais comigo ainda foi o bolso. Por quê? Nessa mesma época, a Geisa fazia parte de uma agência de fomento do Sebrae, dentro da escola de veterinária, chamada Vet Júnior. Eu acho que muitos cursos têm essas agências de fomento ao empreendedorismo, né? E aí a Geisa cutucou lá o Paulo, que era o presidente, também aluno de veterinária, né? Presidente da Vet Júnior, e eles me propuseram preparar um curso em cima desse compilado que eu fiz para ministrar para os alunos de veterinária, um curso de comportamento canino. E aí eu peguei, montei um curso, o curso era noturno, porque o nosso curso de veterinária é um curso período integral, né? E aí a gente montou um curso noturno, devia ter uns 50 alunos, uma semana de curso, segunda a sexta. Terminou o curso, foi sucesso total, imprevisível, o pessoal ficou louco. E eu enchi meu bolso de dinheiro, lógico, né? Dinheiro para estudante, né? Aquele dinheirinho. Mas isso aí me ajudou a pagar minhas contas. Eu falei, caramba, não é que eu posso fazer o que eu gosto e ainda ganhar dinheiro? E aí eu comecei a mudar a minha direção de vida. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Eu trabalho essa questão com os meus alunos, Max, porque existe uma tendência de pensamento de que ganhar dinheiro com o que gosta é meio errado. Para ganhar dinheiro, você tem que sofrer. Isso é desde a nossa herança do cristianismo, somos pecadores e sofredores, temos que sofrer, mas não estou falando de religião, por favor. Não é isso, mas é uma herança cultural, muito mais cultural do que religiosa. Como também
uma questão de achar que aqueles que ganham dinheiro são pessoas perversas, né? Principalmente assim, pô, você está ganhando dinheiro porque você gosta, não é justo, né? Eu faço algo que eu não gosto. Mas isso dá um sentimento de culpa. Isso, aí entra isso. Eu sempre me senti culpado. E aí entra um mecanismo dos Max, que eu falo com meus alunos, de autossabotagem. Aí a pessoa começa a faltar, não ir na aula, se autossabotar para não alavancar a carreira. Lógico, isso aqui não é um papo de coach, eu só estou falando algumas coisas específicas que são muito importantes. Veja, você se sentiu assim, eu tive momentos que eu me senti assim, falei, caramba, eu amo isso daqui, e estou começando a ganhar dinheiro com isso. Eu tive momentos que eu me questionei, que eu me autossabotei, e que faz parte numa carreira de muitos anos. O que eu falo para meus alunos é, se organizem, não se sabotem. Não tem nada de errado você amar o que faz e ganhar dinheiro com isso. Ganhe dinheiro com isso, tá? Mas, então aí... Só pode continuar. Não, tranquilo. Aí o sucesso foi tão grande que no semestre seguinte, o Paulo veio e me propôs fazer de novo. Só que aí a fama já tinha corrido nas escolas de veterinária em Minas Gerais, especialmente em Minas Gerais, Lavras, Uberlândia. E aí, na próxima edição, aumentou o número de participantes e com muitos participantes também alunos. Eu já tinha uma estreita relação com policiais militares, por quê? Porque naquela época, quando se falava em adestramento, necessariamente estava se falando em adestramento militar. Era uma questão de época. Ali, na verdade, foi um ponto de inflexão. E, inclusive, eu faço parte dessa inflexão. Por quê? Porque eu, o Eugênio, o Rodrigo e o meu irmão fomos basicamente o símbolo dessa virada do adestramento estritamente militar para uma nova geração de jovens que participavam das competições com seus próprios cães e não cães de clientes ou cães de corporações e com uma mentalidade de tentar aprender coisas novas. Então, foi uma verdadeira ebulição de conhecimento e de revolução das visões sobre o treinamento. Com um detalhe, Max, esse é um ponto que eu vejo você tocar muitas vezes nos seus vídeos, nas suas ponderações, eu também toco. O pessoal jovem, a nova geração que está aqui assistindo, entendam o que o Max fez, o que eu fiz no início, mas mais o Max, que ele começou antes de mim, é uma coisa que a gente tinha que peneirar, tinha que garimpar. Livro, não era fácil achar livro, tinha que ir em biblioteca, tinha que dar um jeito de tirar xerox. Curso de adestramento não era como hoje, pipoca, a informação não estava aí nas redes sociais, que tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu vejo, inclusive, mais o lado ruim do que o bom, mas também vocês têm que garimpar. Para ter seminário, para buscar seminário, eu via na revista Cães e Companhia, Max. Eu dava para o número que estava lá, perguntava, e muitas vezes era engraçado que a organização fazia parte, por exemplo, do esporte. E aí perguntava, mas você pratica? Você isso? Aqui eu falei, não, mas eu quero aprender, eu não sei onde aprender, eu estou me virando aqui. Então era mais fechado, sabe? Era um conhecimento que ele não era pulverizado como hoje. Novamente, por ele não ser pulverizado, tinha o seu lado bom por conta disso, não vou dizer que não tinha, e a internet pulverizou. Na hora que pulverizou, infelizmente, também deu voz aos imbecis, como diz Humberto Eco. E aí, a gente vê um monte de imbecil, desculpa falar dessa forma, eu sou italiano, eu tenho essa mania, um monte de imbecil falando coisas sentado no sofá sem ter treinado o cachorro. Então, valorizem essas informações boas que são dadas na internet. Hoje está muito fácil pegar artigo científico, estudo, artigo atual. Nossa, hoje tá, para quem é autodidata e sabe selecionar, tá baba, Max. Eu sempre falo isso, que a internet... A questão é, o que você faz com isso? Você desenvolveu habilidades técnicas e mecânicas para agora entender isso na prática? Não, então equaliza. Senão... exatamente, tem que haver equilíbrio. E o que eu sempre falo é que a internet hoje, ela disponibiliza todo o melhor conhecimento do mundo gratuitamente, de bandeja, de mão beijada para nós. A questão é que todo o conhecimento do mundo de qualidade, ele não compreende, talvez, 1% do que está despejado de dejeto na internet. Então, o nosso desafio não é ter acesso ao conhecimento. Vamos ser bem sinceros, você não precisa fazer curso para aprender. É lógico, não estou indo contra curso, eu vivo de curso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você quiser realmente aprender, o conhecimento está livre, gratuito aí. A questão é,
você achar o conhecimento e não ser contaminado pela bobajada que tem, porque 99,99% é bobajada. Já naquele tempo, a gente não tinha acesso, mas a gente tinha muito menos risco de cair em armadilhas. Sim. E aí eu tive essa nova edição, já tinha uma certa ligação, né? Era muito estreita essa ligação com o meio policial, o tipo de treinamento era muito militar, e a gente convivia junto, viajava junto, treinava junto, as polícias participavam das provas de adestramento, aliás, tinha mais policiais do que civis nas provas de adestramento, e aí alguns policiais gradativamente passaram a participar dos meus cursos. E aí foram entendendo que havia um mundo além daquilo que eles aprendiam nos cursos lá. Pois bem, nessa sequência, ganhei mais um dinheirinho, e aí um policial, é amigo meu até hoje, o Fidelis, não sei se ele está assistindo aí, então manda um abraço para ele, ele me convidou para ministrar esse curso na Polícia Militar do Espírito Santo, em 1998. E aí eu passei lá uma semana ministrando esse curso para o caminho da Polícia Militar do Espírito Santo. Daí, cada vez mais, eu fui sendo convidado, não só para o meio civil, mas também para as polícias, e eu fui crescendo naturalmente na carreira competitiva, tendo mais títulos. Em paralelo, também uma grande paixão na minha vida é a criação de cães, e aí eu também fui pioneiro no Brasil na criação sistemática de pastores alemães de trabalho, coisa que não existia até aquela época. Nós começamos a importar e a criar, tudo começa ali, né? Foi realmente, meados dos anos 90, foi o grande divisor de águas, tanto técnico quanto genético, no treinamento canino brasileiro. E é quando a gente sai do ostracismo de um treinamento meramente militar e técnico e passa a ter uma visão científica das coisas. Em 2000, eu entro para o Exército e já entro com a firme decisão de levar toda aquela bagagem que eu tinha, tanto de experiência técnica, quanto de conhecimento agora mais científico, para dentro do Exército. E aí, é lógico, eu enfrentei diversas barreiras, é natural, né? Por causa da questão institucional, da questão cultural, do meio militar e mais estritamente do meio do Exército, que ainda é mais isolado do meio militar, mas lá dentro eu consigo uma façanha, não só modificar toda a concepção de emprego, de treinamento e emprego de cães dentro da minha companhia, mudei o plantel da minha companhia todinho, mudei o treinamento, mudei o emprego, e aí, assim, eu também fui muito favorecido por causa da minha formação de casa, que é uma formação muito militar. Então, diferentemente dos tenentes médicos que entram na vida militar, eu era mais militar do que médico. E isso cria muita distância e até um certo desrespeito da tropa em relação ao médico no que tange a sua capacidade de liderança, justamente por essa ausência de pendor militar, que foi o contrário comigo. Eu entrei mais militar, mais vibrando do que tudo. E aí isso gerou um impacto muito grande e um respeito muito grande. Consegui modificar logo na minha companhia toda a visão sobre o negócio, fomos para frente, e em 2003 a gente consegue um feito histórico. Nunca um cão do Exército, na história, já teria participado de um campeonato brasileiro. Nós fomos qualificados nos campeonatos regionais, fomos para o brasileiro e campeões brasileiros, com a melhor proteção do Campeonato Brasileiro entre 62 conjuntos. Isso aí, bom, explodiu tudo aquilo que eu estava fazendo, que já estava gerando burburinho em todas as Forças Armadas, mas ainda gerava desconfiança, porque era muito novo, um aspirante louco. E eu era atleta de pentatlo militar, então os caras falavam, não, isso é tudo diferente dos médicos veterinários que a gente vê nas Forças Armadas e policiais. Com esse campeonato, as coisas mudam. E aí eu começo a ser convidado, criei algumas amizades, eu tenho uma grande amizade com o Coronel Henrique, que é o médico veterinário, que à época era o chefe do Hospital Veterinário da AMAN, e aí ele começa a me levar para a Academia Militar das Agulhas Negras para ministrar instrução lá, tanto para os cadetes, em especial os de infantaria, como também para os militares da polícia, da Companhia de Polícia do Exército, que tem lá dentro do batalhão de serviço da academia, e daí para o resto do Brasil. E aí, cada vez mais, eu fui me envolvendo na vida militar, quando, em 2005, eu tive a oportunidade, a grande satisfação de ser convocado para a Força Nacional. E aí, toda essa turma que trabalha com explosivos hoje em dia, os antigos, né? Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, o Alves, o Casarotti, o Ribamar. O Casarotti, se eu não me engano, ele foi o primeiro, né, que trouxe o main trailing.
Foi o Casarotti. Então, assim, é muito interessante. Eu fiz parte um pouco, não da história do Casarotti, mas depois, porque o Casarotti ele foi para lá, aí parece que ele levou a Ana Beatriz, que foi intérprete dele, foi algo assim. A Ana também gostou muito, né, do main training, que depois deu origem ao GBR Sul Paulista, que foi aqui em Araçoiaba da Serra. Eu estava junto, porque na época eu comprei um pastor do Jota, José Luiz Vetorazzo Biasini, fazia parte do GBR Sul Paulista, fui convidado por eles, né, no início, e fiz muitos treinos de main training, acordando às 3 da manhã. Eu sou de Piracicaba, eles são de Araçoiaba, Sorocaba, 100 quilômetros daqui. Acordava 3 da manhã para chegar às 4 horas lá, fazer pista envelhecida, enfim. Então, foi muito bacana essa vivência minha no início, e a gente trouxe o Terry Davis as 2 vezes iniciais. Lógico que o máximo respeito pelo Terry Davis, mas teve alguns embates no sentido de, pô, não é só Bloodhound, né? Pô, tem pastor alemão, tem isso, aquilo. Mas, assim, foi muito legal conhecer a história, né, do início, e depois o que virou. E o que virou, muitas vezes as pessoas querem tomar o mérito para si, Max, ignorando a história, né? Eu acho que quando você fala, eu tenho o máximo respeito por fulano, ciclano, faz parte da sua história. Eu acho que isso é uma coisa que no adestramento é importante o pessoal ter, né? Até pessoas que a gente não conhece, que abriram portas, como, por exemplo, eu não conheço você pessoalmente, Max, mas a sua história abriu portas para muitos treinadores do Brasil. Então, conhecer a história da profissão que a gente faz parte é algo importantíssimo. As pessoas podem discordar de alguns pontos, mas não negar o seu valor histórico para o meio, né? Então, legal, vamos lá. Eu gosto demais de história e procuro ser, né, muito reverente com a história. Tendo influência direta ou não na minha vida. Então, eu procuro sempre referendar, e eu comecei até a produzir um longo vídeo da história recente do adestramento brasileiro, mas eu tive uma pane no meu computador e perdi tudo. Mas é um projeto meu, contar toda a história, para ver se eu consigo fazer honra àqueles que hoje em dia muitos não conhecem. E eu tenho esse privilégio. Por quê? Porque eu sou uma testemunha ocular, viva, do adestramento dos anos 80 até hoje. Então, eu sei como era o treinamento canino nos anos 80, eu sei como funcionava, eu passei pela transição. Na verdade, eu fui agente ativo dessa transição no início dos anos 90, e eu continuo atuando. E em 2005, a gente vai, né, são 30 policiais que são selecionados no Brasil inteiro, o Aranda faz essa seleção, e a gente vai para o Rio de Janeiro, fica interno ali, para fazer o curso de explosivos. Então, foi o primeiro curso oficial de condutores de cães de detecção de explosivos ministrado no Brasil, e isso num convênio entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o DEA, do governo americano. E ele trouxe policiais e militares marinhos dos Estados Unidos, também policiais do Canadá, montaram uma equipe de instrução. Foi um curso fabuloso, foi, de fato, um grande ponto de inflexão na atividade policial no Brasil. Outra turma foi feita também só para detecção de drogas, e isso visando a segurança dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Pois bem, a minha vida no Exército continuou tendo uma vida paralela, competitiva, mas no Exército eu me dediquei muito ao treinamento de cães de patrulha. Foi um verdadeiro laboratório de experimentação, trabalhos com agressividade, utilização de agressividade, faro para localização, busca e captura de pessoas, cachorro de patrulhamento em todas as áreas do patrulhamento. E aí já trabalhava com detecção, mas de uma maneira um pouco mais superficial. Nesse momento eu entro um pouco mais na detecção, e em específico explosivos. Cheguei, inclusive, a escrever 2 manuais para o Exército Brasileiro, que inclusive estão em vigor até os dias de hoje. Naturalmente, boa parte disso já tem seus questionamentos técnicos, etc., mas tudo numa instituição é muito demorado, né, para a gente poder rever. Nós temos, então, no Exército hoje o Manual de Emprego de Cães de Polícia do Exército, então é um manual referente à prática policial, prática operacional, e um manual de provas, que regra os testes de cães para atuação e
os testes de cães para entrada em carga no Exército Brasileiro. E, pessoal, eu não sei se todos vocês, com certeza muitos aqui, devem ter essa noção, outros não. Quando o Max fala de manual, ele está falando de procedimento de operação padrão. Montar isso não é algo tão simples. Eu faço isso, por exemplo, nos daycares que eu dou consultoria. Então, tem os POPs, né, procedimento de operação padrão centrais, que todo daycare tem que ter, porém, tem os procedimentos de operação padrão que são referentes a daycare, porque cada um tem uma estrutura, tem uma missão e valores. Quando o Max fala desses procedimentos de operação padrão, manual, voltado a esses treinamentos, é uma coisa bem, às vezes até chata de fazer, né, Max? Mas complexa, assim, é bem detalhado. Foi muito trabalhoso, eu demorei alguns anos para confeccionar cada um dos dois, é muito trabalho, muita gente envolvida, muita fotografia, muito texto, muita revisão, é realmente um negócio muito trabalhoso. E aí, em 2008, encerro o meu tempo no Exército, né, porque a categoria minha de serviço militar é uma categoria de uma carreira limitada, por muitos denominado de oficial temporário, então eu teria que ficar no máximo 8 anos. Porém, quando eu estou para sair do Exército, e a vida militar, ela casou tanto com o meu perfil, que eu incorporei aquilo. E aí, de 2004 para frente, já prevendo, inclusive, a minha saída do Exército, eu comecei a trabalhar na área de segurança privada, com cães. Comecei a prestar serviço, inicialmente de maneira meio informal, até que, antes de sair do Exército, eu fundo uma empresa profissional de prestação de serviço de segurança privada com cães. Basicamente, cães de patrulhamento, mas também, por job, de cães de detecção. Exemplo, Copa América, em 2019, foi a minha equipe, eu que coordenei a equipe que fez a detecção de explosivos do staff dos Jogos do Mineirão. Então, a gente presta também esse tipo de serviço, mas é um serviço mais eventual por contratação de job. Já o serviço meu, que é o mais rotineiro, são cães de patrulhamento que trabalham basicamente em condomínios residenciais horizontais, aqui na Grande Belo Horizonte, mas em outras cidades de Minas Gerais, em minerações, etc. Então, a minha vida passou a profissionalmente cada vez mais ficar ligada à vida militar ou às atividades de segurança privada. Uma coisa que é muito importante todos saberem, por incrível, pode até parecer besta para alguns, mas a maioria não entende, que acha que quem é competidor ganha dinheiro com esporte. E que, se você é competidor e pratica esporte e ganha dinheiro com esporte, você não entende nada de compete. Mas não é assim. Então, tem duas coisas. Primeiro, para eu ser um competidor, eu tenho que educar o meu cão. Então, eu tenho que conhecer educação canina. Segundo, se eu for depender de competir, é impossível viver, porque ninguém me paga nada por isso. É o meu cão, é um hobby. Agora, é um hobby que me traz vários benefícios adjacentes. Contudo, a vida do treinador canino de competição, e eu vou te dizer, 100% deles, isso gradativamente até tem modificado nos últimos anos com o advento do seminário, do ensino, etc. Mas a vida do treinador de competição, historicamente, compete. Sim. Como a gente chama, puxador de pescoço. Eu passei minha vida vivendo puxando pescoço, exceto nesse período, nesse ínterim militar, que eu continuei competindo, mas aí a minha vida profissional foi o Exército. Mas quando eu saí, passei a atuar com segurança privada, continuei também competindo, mas meu canil recebia cães de fora. Eu treinei muitos cães na rua, até que eu conseguisse finalmente deixar de fazer aquilo que eu nunca tive como algo que eu gostava muito. E uma coisa da minha personalidade é ter dificuldade de fazer aquilo que eu não gosto. E treinar cães pet nunca foi a minha paixão. Eu fazia por quê? Porque eu tinha facilidade, porque eu tinha experiência, e aquilo me dava retorno. Então, eu posso dizer que treinar cães pet era algo na essência da palavra de trabalho profissional que a gente estava citando anteriormente. Eu fazia, eu gostava, mas não era a minha paixão. Assim que minha empresa foi crescendo, eu tive condição de eu deixar de treinar cães pet, não obstante, tendo treinadores trabalhando para mim sob minha supervisão. E foquei cada vez mais na segurança privada. E aí, em 2017, surge a possibilidade de expandir os meus cursos presenciais, que já eram consagrados desde
especialmente 96, mas especialmente 98, quando explodiu esse meu curso de comportamento animal. E agora, online, eu me vejo liberado das amarras do tempo e espaço. Sim. E aí eu lanço o meu curso online, que foi um sucesso total à época, né? 2016, eu fiz ele em 2016, isso. 2017 eu lancei para o público. Acho que você foi um dos primeiros, Max, que acho que, se eu não me engano, um dos primeiros que escalou o curso online nos padrões que a gente vê hoje, o pessoal escalar. Lógico que mudou uma coisinha ou outra, né? Agregou, mas eu lembro que eu vi mesmo, assim, trabalhando o marketing digital da forma que o pessoal trabalha hoje ainda, eu lembro que foi você. Fui eu. Assim, né, exatamente, com essa proporção fui eu. Já existia um ou outro fazendo curso online, mas assim, com esse profissionalismo, com a boa equipe de produção, com técnica de marketing e tudo, o meu curso foi o primeiro que apareceu por aí. E aí, com a necessidade, inclusive, de estudar para montar um curso bem feito, me despertou o desejo de voltar a estudar comportamento. Sim. E é lógico, a gente vem estudando, mas de uma maneira, assim, orgânica. Agora, nessa época, eu comecei a sentir o desejo. E aí pinta a oportunidade de ir para o mestrado. Aí, em 2018, eu entro no mestrado em comportamento e bem-estar animal, um belo do mestrado. Eu posso recomendar para quem tiver a oportunidade de fazer um mestrado na área, e em especial vou falar só do curso que eu fiz, porque é um belo de um curso, muito organizado, muito bem feito. Fui muito bem orientado pela professora Angélica Vasconcelos, uma pessoa extremamente qualificada e uma professora na essência da palavra. E, na verdade, esse curso ele é meio que uma herança do professor Paul Jung. O professor Paul Jung, ele é inglês, veio para o Brasil, concebeu e desenvolveu a cadeira de comportamento animal da PUC Minas, e o curso dele foi tão bem sucedido, e alguns artigos dele tiveram uma projeção, um impacto tão grande na comunidade científica mundial, que a Universidade de Salford, na Inglaterra, o convidou para reproduzir esse programa aqui em Salford. Então, ele levou daqui e ele montou o programa de comportamento da Universidade de Salford. E aí ele foi para lá, e quem assumiu o lugar dele foi a professora Angélica Vasconcelos, e pouco tempo depois eu entrei no mestrado, sendo orientado por ela. Foi uma oportunidade fabulosa de aprendizado, de revisão dos meus conceitos, mudou a minha vida de fato. Infelizmente, já com o experimento praticamente concluído, com os dados coletados, com os créditos todos praticamente concluídos, um detalhe lá de crédito, várias coisas mudaram na minha vida financeira, pessoal, 4 filhos pequenos, e eu dei um tilt, e eu abandonei o mestrado ali, na marca do pênalti. Tenho ainda a intenção de retomar. Oi? Algum tipo de burnout, né? Nossa, e sabe aquele negócio quando te dá um pânico? Quem sabe eu retorno. Vários colegas têm falado, Max, vamos voltar, falta tão pouco. E o meu experimento é um experimento extremamente interessante, extremamente útil para o que a gente está tratando, porque o meu experimento, o título dele é O Trabalho Enobrece o Cão. Ótimo. Análise dos parâmetros fisiológicos e comportamentais do treino em cães, de cães em treino. Eu esqueci a ordem. Não, e aí entra exatamente em temas que você aborda, eu abordo, e alguns outros abordam, de conflitos de imposição ideológica a respeito do que de fato ocorre no treino de cães de função de trabalho, né? Aliás, vou reforçar, você precisa terminar isso aí, Max. Então, eu tenho vontade, só não sei se eu tenho gás. Mas, assim, tá lá. Eu estou pensando. Mas, então, foi primordial para mim, porque não só de uma maneira fundamentada cientificamente afirmou aquilo que eu acreditava, mas aquilo que eu acreditava não tinha substância técnica. Era romance. Agora eu passei a ter substância técnica. E eu comecei a entender que realmente o trabalho enobrece o cão. A questão é a concepção do que seria trabalho
e como que nós vamos conduzir esse trabalho de tal forma que ele seja bom para os cães e que também, como você falou naquele seu vídeo hoje, os cães possam, com isso, estar inseridos na sociedade. Porque não adianta eu só pensar nos cães como centro, porque eles, inclusive, vão ser prejudicados, porque eles não têm condição de gerir a sociedade. Exatamente. Quem tem condição de gerir a sociedade somos nós humanos. Então, se nós não cuidarmos dos cães de forma que eles vivam em harmonia conosco, nós não temos condição de oferecer bem-estar aos cães. E aí, de lá para cá, cada vez mais eu me dediquei ao estudo, e aí mais como autodidata, continuei no estudo como autodidata. Algumas coisas que acabou passando, né, por aí, eu fui selecionado para disputar o Campeonato Mundial de Krefeld, na Alemanha, em 2009, e o que ocorreu em Kiev, na Ucrânia, em 2011. Em 2009 eu disputei o Campeonato Mundial pelo Brasil. Para quem não sabe, são 5 selecionados por país, né, por ano. São 5 primeiros. Normalmente, cada país faz sua seletiva, né? No Brasil, via de regra, nós fazemos o Campeonato Brasileiro. Os 5 primeiros têm direito à vaga no Campeonato Mundial. Naquele ano, eu fui 3º lugar geral no Campeonato Brasileiro, fui classificado, fui para o Mundial em Krefeld e ficamos por equipe classificados em 12º lugar geral por equipes, entre 42 países. Foi uma posição histórica para o Brasil isso, porque nós ganhamos de equipes como a do Canadá, como da África do Sul, da Dinamarca, países importantes, tradicionais, e nós conseguimos, pela primeira vez que nós fomos com a equipe completa, nós conseguimos ainda esse feito que merece essa lembrança. 2011, eu fui selecionado também, mas por questões burocráticas eu tive impedimentos. A Ucrânia é um país que a gente tem muita dificuldade de entrada lá. A burocracia lá é complicada, talvez até, inclusive, resquício dos tempos de outro regime político, né? E eu só consegui a minha liberação para pisar em solo ucraniano quando os treinos oficiais já estavam rolando lá. Então, para mim, já não compensava. Eu ia chegar com sorte para chegar fazendo prova. Então, acabei não indo. Mas eu tinha um cão que estava no melhor da carreira dele, e eu acho que eu teria condição de ter ido muito bem naquele campeonato. E é isso aí. Eu acho que eu dei uma passada geral na minha história. Vamos mudar de assunto um pouquinho, senão eu vou falar. Então, quem não conhecia a história do Max Macedo, tá aí, né? Uma pequena, entre aspas, história. E importante história para o adestramento nacional. E o que eu queria também trazer aqui, pessoal, são questões muito importantes que a gente vê de mudanças no mercado. Eu vou chamar de mercado pet, tá, Max? Mas o adestramento no geral. E o Max, ele tocou em alguns pontos aí, que eu também toco, e que é de extrema importância. Porém, eu vou trazer uma notícia boa para vocês, talvez boa para alguns, não tão boa para outros, tá, Max? Quando eu jogar essa live na rede social, no YouTube, não vai ser boa para vários alunos. Mas, já entrando assim, com o pé no peito, em alguns temas importantes, o que eu vou falar para vocês? Eu não sei se vocês acompanham o deputado, na época era deputado estadual Bruno Lima, e é uma pessoa pública, então eu posso falar, tanto é que eu não estou falando em caráter de difamatório ou calunioso, só trazendo fatos, e que ele fez uma PL em 2020, e nessa PL estava contemplada uma série de questões relacionadas a ferramentas e limitações que envolvia a atuação do profissional adestrador como um todo. Essa PL depois foi replicada em BH, e infelizmente em BH passou, e, se eu não me engano, acho que parte dela, ou a mesma PL, foi replicada no Rio de Janeiro, onde tem proibições de ferramentas, tem determinações sobre a ferramenta, nas quais não condiz com quem estuda análise do comportamento e sabe aplicar na prática, ocorre. Não que não possa ocorrer, né, Max? Claro que qualquer ferramenta as pessoas podem usar com excessos ou da forma adequada. Mas aí não
não vem um debate sobre a proibição, deveria ser um debate sobre o uso correto. E quando essa PL de 2020 do Bruno Lima foi à tona, eu não lembro o nome de todos, eu vou ser injusto aqui, eu vou esquecer um outro, mas a Carolina Beckman participou dessa PL, o Capitão Sírio, o Tenente Corrente, o Luiz Campanha, o Daniel Perrone, o Luiz Rosa. A gente formou um grupo falando, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa, porque essa PL, se passar, vai complicar a vida de muitos treinadores e a vida de cães de trabalho, cães de função, cães de esporte, e isso não é correto. A gente foi ver, Max, o período de entrega de uma PL substitutiva. E a gente viu e tinham 3 dias só de entrega. Somente 3 dias. Eu falei, pô, nós vamos ter que debruçar nisso. Pois é, aqui no meu escritório, coloquei o colchão aqui atrás, Max, e falei para minha esposa, viu? Cancelei todos os meus clientes, eu vou dormir lá. E ficamos em cima. Toda a justificativa científica da parte comportamental eu que fiz. Depois teve a parte jurídica, o arranjo, a parte da Carolina Beckman, que falava da exaustão de cães, a parte física dos cães, cães de trabalho e função, os policiais que estavam envolvidos, né? E bem-estar animal, o Daniel Perrone, que é mestre em bem-estar animal. Formulamos uma PL substitutiva que eu posso disponibilizar para qualquer um de vocês, tá? Não tem problema nenhum, até porque eu falo o seguinte, se vocês conseguirem isso na mão de um deputado federal, vai ser ótimo. Tá? A gente tem que colocar isso adiante, mas não façam de alegre, tem que ser com o político certo. E a gente colocou na Lesp, Max. Isso daí ficou, tá? Ficou. E aí, eu fui ver semana passada e os 8 relatores, eles simplesmente assinaram favorável à PL substitutiva. Ou seja, em ata, a nossa PL, ela está favorável a substituir a PL do Bruno Lima. Por isso que a PL dele não foi para o estado de São Paulo como os outros estados. Pode acontecer de ir, aí é questão da política interna ali, tem os trâmites políticos, pode, mesmo os relatores sendo favoráveis, pode acontecer da PL dele passar. Tá? Mas é uma notícia muito boa para a gente, isso daí. E trazer para vocês que, mesmo numa organização civil, sem estar atrelado necessariamente a alguma associação, é importante que a gente se mobilize. Numa associação de forma organizada, também é importante, tá? Então, o que eu estou trazendo para vocês, assim, envolve todas essas questões de embate dentro das redes sociais, de treinamento, de ideologia, de posicionamentos, mas que, na prática, a gente pode fazer algumas coisas, sim, muito importantes, né, Max? A gente não pode ficar só no discurso. Isso que eu fiz com os outros profissionais é uma prática. É uma prática que envolve um projeto de lei substitutivo, mas é uma prática, né? E aí que eu falo, Max, para meus alunos o seguinte, só foi possível fazer essa prática porque existem pessoas que estão estudando comportamento. E pessoas que estão estudando sem viés ideológico e praticando. Porque uma coisa é você imaginar como é a prática através de um estudo. Não é que a teoria é diferente da prática, pessoal. É que quando a pessoa lê, como ela não tem a experiência prática, ela imagina ou idealiza, Max, como que é a aplicabilidade prática. Quando ela vê, ela fala, nossa, eu imaginei uma coisa diferente. A teoria é diferente da prática? Não. De fato, o que está na teoria está sendo aplicado. É que a pessoa idealizou uma outra forma de aplicabilidade. E isso ocorre nas questões ideológicas, quando as pessoas falam de color, falam de unificada, ficam presas a uma visão ideológica, que é um direito de qualquer grupo ter uma visão ideológica, somente não é um direito, através dessa visão, impor essa verdade aos demais, sem ouvir o coletivo. Então, não ouvir o coletivo é um problema, as diversidades do coletivo. Né? Então, eu queria, com base nisso, Marcos, fazer a seguinte pergunta para você, e que a gente comece a dialogar sobre isso. Você trouxe toda a sua experiência, uma história que tem muito mais
coisas que ocorreram do que você trouxe, você resumiu aqui. Uma história que você abriu campos, teve altos e baixos, né, numa questão de você ter resistências, como você falou, e que você quebrou resistências, provando na prática com resultados. E com toda essa experiência, como você vê hoje o mercado pet de adestramento, no geral, levando em conta que você vivenciou desde a década de 80, desde lá muito jovem, e até hoje é atuante nesse mercado. Como que você vê todos esses movimentos, que envolvem movimentos filosóficos dos direitos animais, que é uma aula, Max, que eu já ofereci avulsa. Pergunta quantos alunos vieram. 0 alunos. Por quê? Nós temos uma cultura no adestrador de que teoria é muito blá, blá, blá. E assim, pessoal, claro, eu entendo isso, porque existem mesmo, Max, adestrador de sofá que fica falando, quando você vai ver não mostra nada, não tem seminário, porque seminário você tem que mostrar com um profissional da área o que você está fazendo. Ou você sabe, ou você não sabe. E tem isso, mas não generalizem. E, por mais que esse seja um conhecimento abstrato, que não vai ter uma utilidade direta na minha atuação como profissional com os cães, ela vai ter uma aplicabilidade direta em consequências que a gente está sofrendo por ignorar os movimentos filosóficos dos direitos animais. Quando a gente ignora isso, Max, a gente fica alienado. E aí começa a cair em armadilhas que, por exemplo, os abolicionistas criam, em redes sociais, e eu vejo muitos adestradores lá falando, não, o cão tem que trabalhar mesmo, é genético, é isso, aquilo. Fala, gente, tudo bem, eu que sou do meio, entendo o que você está dizendo. Eu entendo o seu ponto de vista, mas não é essa a abordagem. Você está dando munição para o inimigo. E uma das regras do Sun Tzu é, conheça a si mesmo, mas também conheça o seu inimigo. E se não parar para ler e entender, vai dar munição para eles. Então, com base nisso tudo, aí tem o adestramento positivo, abolicionismo animal, bem-estar animal clássico, neo-bem-estarismo, utilitarismo preferencial, tudo isso que engloba a nossa visão de mundo, e que você tocou num ponto, Max, eu já estou terminando aqui, tá? Você tocou num ponto crucial, que você, de alguma forma, falou, a visão hoje que se tem é o cão como central, e não coexistindo na sociedade. Você até falou, numa fala minha, né? E isso é muito importante, porque quando a gente tem uma visão voltada ao biocentrismo, que é diferente da visão antropocêntrica, como o humano como sendo o universo, e não coexistindo com os animais, o biocentrismo tem uma visão não com o humano como sendo o universo, mas coexistindo com o meio. Porém, essa visão biocêntrica hoje tem sido distorcida pela ideologia abolicionista, colocando os animais como centro do universo e o humano como não sendo o universo. Então tem que tomar cuidado com isso. Aí vem as campanhas animal não é coisa, esse tipo de coisa, que claro que não é coisa, mas o apelo emocional ligado... Mas nunca foi. Nunca foi. Não que nunca foi. Historicamente, lá pelos fisicalistas, né, a gente tinha uma visão dos animais como autômatos, mas nós estamos falando de 1400, pessoal. Na história moderna, mesmo significando como dono, nunca foi coisa, tá? E Darwin, há mais de 100 anos atrás, no livro A Expressão dos Homens e Animais, a Expressão das Emoções Homens e Animais, que é excelente, ele já falava de senciência lá, Max, só que não usava o termo senciência, né? Então, assim, Aristóteles, antes de Darwin, já falava sobre isso. Então, é muito antigo, né, essa visão de que o animal não é coisa mesmo. E aí usam... Provérbios, desculpe te interromper, Provérbios 12, na Bíblia, está escrito, o justo zela pela vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então está dizendo o seguinte, quem faz crueldade é uma pessoa perversa, mas a pessoa que é justa, ela zela pela vida dos animais. Então, essa percepção de cuidado com esse indivíduo que está sob nossa responsabilidade, ela é ancestral na humanidade. O livro de Provérbios foi escrito ali cerca de 400 anos antes de Cristo. E, com certeza, tem outros escritos de pessoas que já pensavam em cuidar dos animais antes disso. É uma enorme pretensão, e é interessante porque
os ideólogos dos nossos tempos, esse típico ideólogo que nós estamos combatendo, e nas diversas áreas dos campos ideológicos, não só animal, eles sequestram para si a virtude. Isso. Como se você não estiver alinhado ao pensamento ideológico deles, lhe falta a virtude. Exatamente. E se você pensa em alguma virtude, logo você é da linha ideológica dele. Então, assim, essa dicotomia, se você não é deles, você é ruim, é mau. Como se para ter virtude tem que ter um rótulo. Exatamente. Tem um livro, eu não lembro o nome do autor, mas eu lembro o título, depois eu posso publicar nos meus stories. Eu comprei, comecei a ler, eu leio vários livros ao mesmo tempo, eu devo ter TDAH. Eu leio lá vários livros e vou lendo as partes e vou entendendo. Mas, assim, é uma forma que eu estudo, tá? Também marco, vocabulário, tudo, vocês têm que fazer isso. Mas tem um livro que chama Virtuosismo Moral, o fenômeno do grandstanding. E isso que você está falando, Max Macedo, é exatamente o que o livro aborda. Como que as ideologias, como que os grupos, como que os indivíduos, de fato, sequestram pautas, vamos considerar, humanitárias, e essas pautas passam a fazer parte de um grupo. E aí, se você questiona minimamente a forma como ele significa aquilo, você logo é contrário, totalmente contrário a eles. Isso ocorre, por exemplo, no adestramento, como vocês veem aí, o positivismo e tudo mais, mas ocorre em todas as áreas, né? Então, trazendo isso, Max, eu vejo uma necessidade do pessoal sair mais dessa alienação e parar de achar que isso é teoria da conspiração, não tem nada a ver com teoria da conspiração. Eu sei que os abolicionistas ou os positivistas que estão mais atrelados a isso vão querer invalidar através disso. Nós estamos falando de fatos, como eu estou falando de PL, nós estamos falando de coisas que estão acontecendo no mundo, voltados a uma ideologia que está organizada praticamente desde a década de 70 no Brasil e que vem articulando com a política há muitos anos. Tá? E que o interesse deles não é partido, o interesse deles é qual partido compra a ideologia deles. Se hoje é de direita, se amanhã é de esquerda, não importa. Né? Eles estão focados ali na ideologia deles. E isso a gente vê ocorrer no comportamento animal. Em pós-graduação, tá, Max? Na formação do médico veterinário, você falou que na sua formação não se falava de comportamento. Hoje se fala de comportamento, mas não se aprofunda de comportamento ainda na medicina veterinária. Né? Ainda, infelizmente. Mas pelo menos se fala de bem-estar animal, se fala de alguma forma de comportamento. E você traz uma questão que você foi, acho que, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, e eu também comecei a falar a partir do momento que eu entendi, não no sentido de copiar, mas é que falta a cultura canina. E quando falta a cultura canina, é uma questão de educação básica. E aí me veio, né, eu dou palestras em escolas de forma voluntária, e eu brinco com a molecada, eu falo, vocês estudam sobre cobra? Estuda, né? Sobre alguns hábitos, tal. Vocês estudam sobre isso, aquilo? Alguns animais que muitas crianças nunca vão ter contato. E sobre cachorro? Não se tem na nossa grade um estudo melhor sobre gato, cachorro, e isso é uma deficiência. E o pior, se tiver no Brasil, está linkado à ideologia abolicionista. Esse é o problema que está sofrendo aqui. Agora, para concluir, Max, a visão que se tem é o bem-estar animal acima de tudo. E eu sempre tenho falado na importância do bem-estar único, porque o bem-estar único envolve o bem-estar humano, o bem-estar animal, um equilíbrio ambiental. Então, envolve questão de civilidade, de respeito ao próximo. Né? Isso desde o meu cachorrinho não estar solto na rua, até eu entender que, se eu escolhi ter um cão de potencial dano a mim, a terceiro, eu tenho responsabilidade jurídica sobre o risco que eu escolho optar em colocar um peitoral, por exemplo, aonde diminui as chances de, quando num ataque, eu retirar esse cão de uma forma mais eficaz, causando maior dano à pessoa ou causando amputação e até óbito à pessoa ou outro animal. Isso, se eu não me engano,
cai em crime préter doloso. A pessoa não teve intenção de causar o dano, mas tinha consciência do potencial dano e não fez nada para modificar isso, que aconteceu. Então, veja como esses aspectos são importantes da gente debater, que extrapola a técnica, extrapola a ferramenta, Max. São questões humanitárias de viver em sociedade, numa sociedade que tem mais cães que crianças nos lares familiares, onde se humaniza demais, se romantiza demais, e se estuda de menos, e se pratica de menos, e se entende cada vez menos o que é ter um cachorro dentro de casa. Agora a fala é sua, Max. Então, eu não sei se você se lembra, quem aqui é mais velho deve se lembrar. Meados dos anos 80, tinha uma música do Eduardo Zeck que dizia: troque seu cachorro por uma criança pobre. Então, ali ele já estava sensível a algo que talvez ele estava percebendo de início de distorção dessas coisas na sociedade. E aí, falando sobre mercado, eu até citei isso num vídeo meu recente. Esse mercado, ele é enorme. Ele é um mercado legítimo, que realmente nós precisamos, o Brasil precisa de profissionais para atuar nessa área, porque nós temos muitos problemas. Então, essa é uma oportunidade profissional não só boa para quem gosta de trabalhar com a área, mas ela é uma oportunidade profissional necessária para quem tem cães. A questão é que nós temos diversas necessidades, de acordo com o tipo de cão, com o tipo de família, então são diversos mini-mercados ou subunidades de mercado dentro desse mercado, e tem espaço para todo mundo. Todo mundo tem espaço nesse mercado. Infelizmente, nós temos problemas internos de convívio nesse nosso mercado, que eu acho, por incrível que pareça, com essas crises recentes de ataque externo que nós temos sofrido, isso tem ajudado nós quebrarmos as nossas bandeiras internas e nós olharmos um para o outro com mais respeito e, opa, vamos prosseguir para frente, não faz o mínimo sentido a gente discutir com base nisso. Então, essas vaidades, a gente vai amadurecendo, isso tem sido bom. Agora, uma coisa que tem me chateado, e pode-se até falar que é teoria da conspiração da minha parte, mas eu acho que eu tenho certa facilidade de perceber coisas além do alcance, e de repente as coisas acontecem, viu? Só Max estava certo com isso aí. Olha só, que coisa interessante. O treinamento canino no Brasil, profissional, ele surge principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Não existia isso antes. E o que acontece na Segunda Guerra Mundial? O Brasil vai apoiar os aliados. E ele oferece a FEB como parte do 5º Exército Americano. A doutrina militar brasileira era francesa, porque a escola francesa, que inclusive cooperou na formação da primeira escola de veterinária no Brasil, que é a Escola do Exército, do início do século. Então, a escola francesa, os franceses vieram numa cooperação internacional, e Dom Pedro II tem um grande papel nessa ligação entre o Brasil e a França, e a fundação das primeiras escolas de enfermagem, de medicina veterinária, inclusive. A medicina veterinária, em especial, foi um pedido de Dom Pedro II para a princesa Isabel. No Brasil, entrando com os aliados na Segunda Guerra Mundial, ele muda a doutrina e passa a ser doutrina americana. Tanto que todo equipamento muda, tudo muda. E nisso entra o uso de cães, que era um uso experimental pelo Exército Americano. O Exército Americano até então não usava cães. A primeira escola militar dos Estados Unidos é em 1936, preparando já em cima dos rumores de guerra. Aí o Brasil vai para a guerra, volta com o pelotão de polícia do Exército, que depois virou batalhão de polícia do Exército, primeiro batalhão de polícia do Exército lá do Rio de Janeiro, ali na Tijuca. Em 1953, a Polícia Militar de São Paulo funda o seu canil, e ali começa um treinamento técnico no Brasil, que, com o passar dos anos, esses policiais, nas horas vagas, usando a habilidade que eles tinham, passam a ajudar proprietários a resolver problemas. E a gente tem uma explosão de êxodo rural, explosão demográfica nas grandes cidades, e aí o elemento rural vem, mas ele tem aquela necessidade de manter aquela sua ligação que é atávica com o campo, e aí traz o quê? Passarinho, gato, cachorro, mas o cachorro no campo ficava solto.
e ele ia trabalhar, o cachorro ia junto com ele, seja para roçar pasto, seja para arar terra, para campear gado, etc. De noite, o cachorro ia caçar, seja com o homem rural, ou seja, às vezes, sozinho. Agora, aqui na cidade, agora o cão já não tem o espaço que tinha, o trabalhador sai de manhã cedo, volta de noite, e aí os problemas começam. E os problemas começam por isso, mas também porque nós somos um povo que não tem o cão como integrante cultural. Então, é uma bomba relógio. Coincide com o início do treinamento técnico no Brasil. A Sociedade Paulista de Cães Pastores Alemães, e aí começam a vir, inclusive, alemães da Segunda Guerra Mundial, fugindo das perseguições lá, porque às vezes não apoiaram o nazismo. Então, assim, muita coisa aconteceu no Brasil canino nessa época. Fundação do Brasil Kennel Club. E o adestramento ele passa a ser algo eminentemente militarizado. Essa modificação começa a ocorrer, como eu citei, nos anos 90. E aí nós começamos a expandir o universo de atuação do profissional canino. E nós temos desde o treinador mais metódico, senta, deita, etc., que ainda tem o seu lugar, até os treinamentos, inclusive, mais transcendentais, que também, para mim, eu não tenho nenhum problema com isso, desde que não seja charlatanismo, e que não venha lacrar e tumultuar em cima de uma profissão que é séria. Agora, olha que interessante, ou mal ou bem, com toda a limitação técnica que alguém pode acusar do adestramento brasileiro histórico, ou mal ou bem, os problemas estão sendo resolvidos. E os adestradores, aos trancos e barrancos, cada um com a sua dificuldade, têm evoluído. Eu que estou nesses anos todos, o que eu vejo de evolução nos treinadores é enorme. Quando eu comecei a ministrar os meus cursos de comportamento, e eu falava sobre Pavlov em 1998, numa turma de 50 alunos, eu perguntava, quem já ouviu falar em condicionamento clássico? Eventualmente, um levantava. Hoje, é o inverso. Se você numa turma perguntar quem já ouviu falar de condicionamento clássico, é o contrário, só tem um que não levanta a mão. Isso é, de certa forma, um excelente sintoma. Então, nós temos evoluído. Agora, olha que interessante, eu não sei se você tem essa informação, se vocês têm essa informação. O Brasil é o país no mundo que tem o maior número de escolas de veterinária. São mais de 550. Sabe qual é o segundo lugar? Estados Unidos, que é maior do que o Brasil. Tem 36. Esse é um dado, assim, alarmante, né? Assustador. Assustador. Isso. Um país como o Brasil tem 550. E isso é de 10 anos para cá, porque antes não tinha, não. Antes a gente ouvia falar o quê? Universidade Federal de Minas Gerais, USP, Unesp. No interior de São Paulo tinha algumas grandes universidades, mas era assim, uns 4 ou 5. Aqui em Minas, Lavras, Viçosa, Uberlândia, Goiânia. Era assim, era um ou outro bom curso de veterinária, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. E, de repente, o negócio explodiu. Agora, pensa bem, nos tempos que nós vivemos de escassez no mercado de trabalho, muita gente gosta de animais. Todo mundo vai fazer veterinária. Nós temos uma outra questão no Brasil, intelectual, que não é canina. É que a nossa educação, ela realmente é muito falha. A educação formal é muito falha. E aí um curso como o de medicina veterinária, que é um curso dificílimo, agora, para poder multiplicar essas faculdades, que na grande maioria tem uma finalidade meramente pagou, passou, de entregar diploma, mas precisa de receber, ela tem que baixar o seu critério seletivo para poder dar espaço para todo mundo e lá dentro também o seu critério de aprovação. Então, nós temos milhares de jovens se formando a cada ano sem saber nada. E aí, eles se deparam com um mercado de trabalho altamente competitivo em termos de quantidade, mas com uma grande quantidade de profissionais muito bem formados ainda pelas melhores escolas, e eles não conseguem espaço competitivo. E eu lembro do meu tempo de escola, a insegurança era muito grande. Olha que eu estudava numa escola que é uma referência na América Latina, inclusive a referência mundial em alguns setores. E o jovem, ele é inseguro, é normal, você não sabe nem com o que você vai trabalhar direito.
Agora, imagina um jovem que já não tem, às vezes, um preparo intelectual adequado, forma numa escola que não é referência, que não tem muita projeção, que você vê os seus colegas não indo para bons empregos. Aí ele gosta muito de animal, ele faz um curso online, ou ele começa a acompanhar um canil, de repente ele vê a possibilidade de ele ganhar um dinheiro. E o treinador de cachorro, ele ganha muito, um treinador sério, e não estou falando um treinador de alta qualidade técnica, não, porque o mercado não precisa de gente de altíssima qualidade técnica, precisa de profissional sério. E um profissional sério, é lógico que ele tem que ter qualidade técnica, tem condição de ganhar um bom dinheiro, muito mais que o médico veterinário normal, que o afegão médio. E aí você vê essa garotada aí se formando, e aí é que entra a minha teoria conspiratória. O que se tem feito é dar carteirada científica, detectar um filão de mercado. Porém, esses jovens, como não sabem nada de cachorro, eles não conseguem competir com os treinadores velhos. E aí, o que tem que fazer? Chega no cliente e fala, não, mas esse cara aí é um treinador da moda antiga. Eu sou médico veterinário. Paulo, pro leigo, vou acreditar mais no médico veterinário ou num treinador aí, que formou no canil da Polícia Militar, ou que... Max, vou acrescentar com um detalhe rápido, tá? Isso aí também eu concordo com você. Em 2018, eu escrevi um texto sobre a relação do ato médico na saúde humana com uma possibilidade de monopólio por parte dos veterinários atuais, comportamentais. Eu vou colocar comportamentais entre aspas, porque assim, quando a gente vai ver prática e textos, a gente fala, caramba, eu não posso chamar esse veterinário de comportamental. Desculpa, pode parecer arrogante da minha parte, mas não posso. Mesmo que ele tenha feito uma pós. Não posso. O que ele entrega aqui de conteúdo prático e teórico não condiz minimamente com o que o título condiz. Tá? E aí, eu fiz essa postagem em 2018 e incomodou muitos veterinários, porque eu fiz uma correlação de uma hipótese. Será que isso não está acontecendo no adestramento de cães? Tudo com base nisso que está falando também, no aumento de veterinária, de faculdade veterinária, o mercado e tudo mais, onde para validar uma autoridade davam carteirada e falam, peraí, não é assim. Eu, por exemplo, e você também, temos excelentes alunos que não têm uma formação acadêmica. E tem alguns que estão aqui assistindo a live, que eu conheço, e são excelentes treinadores, profissionais, Max, que resolvem os problemas sem o uso de conduta punitiva. Uhum. Então, só esse adendo para reforçar esse rótulo, né? Se você não está conosco, você é punitivo e você é mau. Você é nazista, fascista, taxista, machista e tudo isso que pode acontecer. E aí cria o nós e eles, e isso é um movimento claramente ideológico, e essa teoria que eu estou falando, isso é uma concepção minha só, mas assim, é o que eu tenho observado. E aí você dá carteirada de médico veterinário, e com isso você tira do treinador profissional a oportunidade sem que você tenha que passar pela escola de vida que ele passou. E agora você assume um problema, uma batata quente. E uma outra coisa interessante é que não estão atuando só nisso, na carteirada ao proprietário, mas na carteirada política. Porque esse movimento ideológico, que tem o seu nascedouro num pensamento, vamos dizer aqui, legítimo, genuíno, ideológico, sem querer concordar ou discordar, mas ele tem sido instrumentalizado por segundas intenções, ganho de capital político, financeiro, inclusive, e de reserva de mercado. Basta ver esses PLs, que na verdade são um copia e cola, e que se você for no PL de fato, se aquilo for aplicado mesmo, meio que só médico veterinário vai poder atuar como treinador. E aí, quando você vai ver na concepção disso, tem exatamente esses médicos veterinários com esse perfil que nós estamos citando aqui. Então, aqui, eu sou médico veterinário, então eu não estou fazendo campanha contra a minha classe, não é isso.
mas eu estou querendo abrir o pensamento para que a gente não vire refém de um movimento ideológico que eu não quero saber se é a minha classe ou não. Se tem alguém na minha classe agindo de maneira não genuína, eu vou reprovar isso. E aqui a minha defesa é pela minha classe, sim, desde que a gente tenha honestidade intelectual na militância da nossa profissão. E aqui nós não estamos tratando de uma profissão médica veterinária. Nós estamos tratando de uma profissão em que o médico veterinário tem o seu papel e pode atuar. Mas ela não pode ser, pelo menos no atual momento e com a formação que a gente tem, uma profissão de exclusividade do médico veterinário, não faz o mínimo sentido. E todos podem e devem participar. Então, a medicina veterinária, ela tem um papel fundamental nesse mercado, né? Usando o termo mercado, mas, na verdade, é nessa atuação global da educação canina, que vai desde o treinamento canino, a resolução de problemas comportamentais, a prevenção de problemas comportamentais e etc. Então, é uma coisa que tem me preocupado muito, é como a ideologia tem tomado conta disso tudo, mas travestindo-se de uma veste científica. Quando, na verdade, se a gente olhar com zelo, com cuidado, a gente vai ver que de científico mesmo não tem nada. Exatamente, eu chamo de pseudociência, né? Porque ele pega recortes daquilo que interessa a ideologia e faz desse recorte uma verdade, um dogma. E a ciência é o contrário de dogma, né? Ela vai trazer aspectos que foram pesquisados, trouxeram evidências embasadas dentro da metodologia científica, mas jamais você vai ver um cientista, Max, ser dogmático. Por exemplo, vocês nunca vão ver Carl Sagan, que já faleceu, ou Richard Dawkins, ou o próprio Darwin. O próprio Darwin tinha questionamentos a respeito da teoria dele, tinha conflitos, tá? E trazia isso publicamente, que tinha que ser pesado, tudo. Então, assim, você nunca vai ver um pesquisador categórico, eu chamo de categórico, ou catedrático, Max, porque o meu pai fez toda a carreira dele como pesquisador acadêmico. Ele aposentou agora com 75 anos por causa da idade, tá, Max? Porque por ele continuava dando aula até não poder mais. Então ele chegou em todos os níveis da academia, dentro da área dele, que é química orgânica, e entra um pouco de físico-química. E jamais nas aulas que eu participei, congressos que eu fui desde criança, moramos fora do país por conta dos estudos dele, os cientistas categóricos mesmo, eles jamais são dogmáticos, e a maioria é humilde. Quando a gente vê a conduta de uma pessoa que fez pós-graduação, e não menosprezando, eu estou fazendo pós, eu não segui o caminho do meu pai acadêmico, mas eu estou fazendo pós agora. Eu não estou menosprezando quem faz pós, mas uma pessoa que fez pós, Max, enviesada, seja para o ativismo jurídico ou ativismo ideológico abolicionista. E vem impor verdades, dogmas. Você fala, pera lá, isso já é de desconfiar da postura da pessoa. Isso não é uma conduta acadêmica, não é uma conduta científica. Então, isso também me incomoda muito. E como eu falei do ato médico, lá talvez alguns de vocês pensem, mas o que é esse ato médico? Eu não expliquei, né, Max? De forma resumida, o ato médico na saúde humana estava querendo determinar a seguinte situação. Por exemplo, eu sou psicólogo, atendo na clínica também. Vamos supor que alguém queira consultar comigo. O ato médico estava defendendo o seguinte, não, para que a pessoa procure um psicólogo, ela não pode, de livre e espontânea vontade, ter uma dor e falar, eu vou procurar o Ivan porque foi referenciado aí, foi indicado por alguém. Tem que primeiro fazer uma consulta com um psiquiatra ou neurologista, o neurologista indicar a terapia. Ou seja, monopólio de mercado. Então, isso eu vejo que sim, não é teoria da conspiração, eu vejo em falas de médicos veterinários, não é uma fala, em associações, inclusive, de médicos veterinários comportamentais, querendo atuar dentro dessa mesma linha de pensamento. Onde eles falam, Max, que a avaliação comportamental são eles que fazem. Opa, peraí, comportamento é da humanidade. Qualquer pessoa que tenha condição de fazer,
dentro de embasamento daquilo que ela propõe, e aí embasamento, ela formando ou não, ela vai ter que ter o conhecimento, né, Max, dentro da análise de comportamento, da etologia. A etologia é muito negada no nosso meio. Isso, não vou nem entrar no mérito de organizações hierárquicas, enfim, mas ela é muito negada no nosso meio, né? Mas a pessoa tendo esse embasamento, ela pode fazer uma avaliação comportamental. O que ela não pode fazer é um diagnóstico clínico, ou um diagnóstico clínico comportamental. Então, vejam, isso é muito complicado no nosso meio. Agora, quando a gente for se embasar, a gente tem que estar embasado com atualizações, embasado, de fato, com as ciências que dão sustentação àquela avaliação nossa, e não com achismos, não com replicar o que outra pessoa disse num seminário e eu não fui conferir, né? Então, aí também... Você falou um negócio aí interessante sobre a questão do dogma, né? Eu vi uma entrevista que vale a pena, vale muito a pena. É lógico que vai ter gente aí que tem suas diferenças e tudo, mas eu tenho muita simpatia pelo Alexandre Garcia, o jornalista. E aí eu assisti uma roda, uma mesa redonda com ele, não lembro em qual canal da internet aí, ano passado. E aí foram fazendo perguntas, né, sobre a vida dele e tudo. Aí chegou numa determinada pergunta, por que ele saiu do programa dele, que era, eu acho que na CNN, chamava Liberdade de Expressão. Aí o jornalista fez a pergunta e eles bateram um papo sobre aquilo. E ele explicou o porquê, né, que foi porque ele deu uma opinião dele sobre um determinado assunto, que eu não vou falar aqui não, porque daqui a pouco o nego vai... Ele deu a opinião dele. E esse jornalista, ele foi extremamente correto, porque ele não estava ali para poder condenar a opinião dele, ele estava ali para deixar o cara falar e expor o ponto de vista dele. Mas ele foi... Olha, aí ele perguntou, então por que você foi demitido do Liberdade de Expressão? Ele falou, porque eu dei minha expressão. Ele era o chefe do programa Liberdade de Expressão, mas num dado assunto polêmico, ele deu a opinião dele, aí ele foi demitido. Aí esse jornalista fez a pergunta, correu tudo bem, aí chegou uma jovem jornalista, sei lá, pelo rostinho dela, devia ter uns 22, 23 anos de idade. Ela vem e já... É um negócio assim que a juventude tem que tomar muito cuidado com isso. Pô, você simplesmente interpelar e tentar colocar contra a parede um velho como Alexandre Garcia, dos 80 anos de idade. Gente, esse cara já teve não sei quantas zonas de guerra como repórter de guerra. Exatamente. Tem uma ocasião dele que ele teve que defender com um fuzil a equipe dele, porque ele estava sendo meio que escoltado, parece, por um soldado num trecho lá, e eles passaram a fuzilar o carro sem saber que o carro era da imprensa, o soldado morreu, ele pegou o fuzil do soldado e defendeu a equipe dele, porque ele foi soldado quando ele tinha 18 anos, então ele sabe mexer, manusear o fuzil. E ele contou isso tudo, é muito legal ouvir ele falar. Mas aí essa jornalista vira para ele e fala, mas como que o senhor fala que o senhor foi... É muito sério o que o senhor falou, porque o senhor deu opinião sobre um assunto que é consenso na ciência. Aí ele olhou para ela... Consenso na ciência é um dos jargões que os pseudocientíficos usam diretamente. Toma cuidado, ele deu um sorriso para ela, não um sorriso assim, arrogante, mas um sorriso assim, nossa, vou ter que explicar para essa jovem. Ele virou para ela e falou assim, se há uma coisa que não há na ciência, é consenso. Pelo contrário, o pressuposto máximo da ciência é a ausência do consenso, porque onde não há dúvida, não há ciência. Então, eu achei essa fala dele extremamente simbólica, extremamente aplicável para esses nossos tempos. Sim, sim. Não, essa sua analogia com esse contexto é, em parte, o que acontece no adestramento, né, Max? Eu vejo, assim, uma falta de respeito de muitos profissionais com profissionais experientes. Quando eu falo experiência, eu não estou falando daquela pessoa que não se abriu para o conhecimento e está há 30 anos fechado, fazendo a mesma coisa, e nunca estudou, e sempre está falando, olha, eu faço aquilo porque aquilo dá certo. E, de fato, aquilo que ele está fazendo não é algo que se sustenta hoje. Mas ele desenvolveu, com base naquilo, uma crença
e ele continua fazendo aquilo há 30, 40 anos. Eu não estou falando desse tipo de experiência, e também, mesmo esse, se você for ter um contato maior, você vai ver que muitas coisas boas você aprende, né? Sempre a gente aprende. Eu falo para os meus alunos, Max, aonde que eu aprendi, quando eu tinha centro de treinamento, a lidar. Lógico que eu já tinha, quando eu montei uma experiência, tá? Não montei de alegre. E quando eu montei, um dos focos era trabalhar com cães agressivos que teria que, de fato, tirar do ambiente, por conta do alto nível de risco. Eu não estou falando de um Shih Tzu mordendo as pessoas. Eu tenho agora o Chico, né, um Shih Tzu. Estou falando desse caso, falando de Rottweiler, de fila, que estava realmente colocando em risco as pessoas. E para aumentar o meu conhecimento, eu fui buscar conhecimento com tratadores de canil municipal. Eles lidam com vários cães agressivos que eles têm que entrar no canil diariamente. Eu fui lidar com criadores de cães de trabalho, que você sabe muito bem que tem cães que mesmo você lá manuseando e tal, às vezes é complicado de entrar no canil. Eu falei, bom, eu não encontro isso em livro. Eu não encontro. A gente encontra muito pouco manejo, procedimento padrão. Então, a gente não pode ignorar o conhecimento e a experiência das pessoas mais velhas e da carteirada científica com base no nível de formação de cada um. Isso é preconceito mesmo. Tá? Ao mesmo passo, pessoal, temos que tomar cuidado com a carteirada científica. Isso que o Max está dizendo é uma prática muito comum no nosso meio, né, Max? E infelizmente, tem sido... E olha, você é veterinário, não é uma crítica veterinária, como a Fabiana Costa, que foi minha aluna, colocou aqui, né? A parceria médico-veterinário dessa dor tem sido muito boa. Eu tenho parceria com a Fabiana, é médica veterinária, já atuamos em casos juntos, e de fato é muito boa. Não é uma guerra de classes. Pelo contrário, é um complemento. Só que a gente não pode negar que existe interesse, pelo menos muito claro, de tentar monopolizar isso. E aí, a maioria que tem dado carteirada são médicos veterinários comportamentais. Complicado, né, Max? Mas vamos em frente. E assim, eu acho que o que está favorecendo essa carteirada é essa questão do descontrole da multiplicação das escolas de veterinária no Brasil. Isso é uma preocupação dos médicos veterinários. Meus amigos estão todos horrorizados. Os conselhos estão horrorizados. A questão é que os conselhos não têm como frear isso. Isso aí é uma decisão do MEC. Sim, até estava conversando, cheguei a conversar com o Rodrigo Didier, que está aqui. Ele colocou exatamente essa questão, Max. Que você está colocando, o número de faculdades, a questão de inserção no mercado, as dificuldades que eles estão tendo. Então, essa não é uma percepção que eu vou considerar que seja somente nossa, né? É uma percepção que eu acho que muitas pessoas estão tendo. E aí são criadas associações médicos veterinários comportamentais, e as associações que tem, eu não conheço todas, eu conheço algumas que são criadas aí, vão se propor, Max, a realizarem ações como manifesto contra o enforcador. Encabeçando nesse manifesto, docente de pós-graduação em comportamento animal, que é veterinário. Possivelmente, eu estou falando possivelmente, usando a molecada como massa de manobra. Então, eu acho isso muito grave, porque quando a gente fala de pesquisador, nós não estamos falando de parcialidade, nós estamos falando de imparcialidade e objetividade científica. Novamente, eu volto a dizer, eu nunca vi pesquisador sério fazer um manifesto assim, que eu, que sou, na época, agora estou em pós-graduação, mas sou um mero psicólogo graduado, consegui, numa live de 1 hora, ler elas, fazer que eu já li todas elas, trabalhar nessa live e trazer que, gente, vocês foram enganados, a gente tem 2 relatos de caso aqui, não tem pesquisa, as pesquisas que tem não se sustentam, porque não tem nada a ver com o uso da ferramenta. E os relatos de casos que tem são relatos de caso que não sustentam. E relato de caso não é pesquisa. E até citaram um livro do Sidman, Coerção e suas implicações, que nada tem a ver
com o uso do enforcador. Pelo contrário, nesse livro ele cita vários exemplos envolvendo a punição negativa, como meio aversivo, né, de coerção, de controle. E isso é uma coisa que é a base do adestramento por reforçamento positivo. Então, é muito complicado o que a gente vive hoje, Max. E eu acho que esses posicionamentos meus, seu e de outros profissionais são importantes, sim, embora possa ser maçante para muitos. O Ivan só fala de positivismo, isso, aquilo. Bom, gente, é uma forma de trazer algum esclarecimento, alertar vocês de algumas coisas que, pelo menos, eu considero importante e me tira o sono. Não são importantes. Nós estamos numa situação que nós, é lógico, de acordo com a capacidade de cada um, com a possibilidade de cada um, e inclusive com a habilidade de cada um, nós temos que assumir essa guerra. Por quê? Porque é questão de sobrevivência da profissão, sobrevivência da profissão de cada um aqui, da profissão como um todo, mas, na verdade, mais do que isso, é um compromisso com a verdade. Porque o que se está pregando não é a verdade, e tem fins espúrios por detrás disso, nós não podemos admitir isso. E a única forma de a gente frear isso é fazer um levante agora. Eu sempre faço uma comparação. Tem analogias semelhantes nisso aí. Uma delas que eu vou fazer é o seguinte: quem é mais forte? Um boiadeiro, na sua mulinha ali, ou um boi de corte? Um boi adulto. É lógico que é o boi. O boiadeiro entra com a bestinha dele ali, num pasto, tem 300 bois, gordos, fortes. E eles estão pastando na paz deles. E aí o boiadeiro vem, chama a atenção de um, ele nem só abana o rabo ali e continua pastando. Aí ele vem com a varinha de ferrão e cutuca. Aí o boizinho dá aquele coicinho de nada, só para espantar a mosca. Aí ele vai, cutuca e vai com a mula em cima. Aí o boi dá 3 passos para frente. Já para ali, já continua pastando. Aí ele vai, cutuca de novo, dá 3 passos para frente e já vem em cima, aí o boi já começa a caminhar. No que começa a caminhar, o outro olha para ele e vê esse movimento. Aí vem o boiadeiro lá no outro, cutuca o outro. Agora o próximo já se movimenta mais facilmente, porque viu o movimento do anterior. E agora ele vai tocando todo mundo. Aprendizagem por imitação. Efeito e aí vai tocando todo mundo. Daqui a pouco está todo mundo na estrada. Uma estrada cercada, né? Um corredor, pavimentada previamente pelo ser humano, já pensando no dia que ele colocaria a boiada na estrada. E a boiada ali agora já está no movimento. E já vai seguindo. Já vai seguindo. Onde passa um, passa todo mundo. E vai. Agora já nem sabe por que está indo. E vai. De repente, cai dentro do curral do matadouro. E agora, no curral do matadouro, não tem mais saída. A única saída é a seringa ouvindo o grito do abate. Pessoal, acreditem, nós estamos já no curral do matadouro. Hoje já não há mais possibilidade de saídas estratégicas pela direita ou pela direita que os bois tinham lá no início. Agora, ou explode o curral, ou todos nós seremos abatidos. Desculpem a violência da expressão, mas é essa que é a verdade. Nós estamos numa situação, peraí, porque se a questão fosse de negociação, vamos negociar, vamos sentar, vamos conversar, vamos expor os pontos, mas não tem conversa. Eles não querem conversa, não tem condição. Eles estão impondo um sistema que não só significa a morte do treinamento usual, que tem milhares de pessoas empregadas e pessoas honestas e trabalhadoras e úteis à sociedade, como não só estão fazendo isso, como estão impondo através de uma mentira. E nós temos que nos levantar contra isso. Eu falo, Max, que eles vão comendo pela beirada, né? O movimento abolicionista, aqui o Max não está se referindo especificamente ao positivismo. O positivismo, ele tem uma parte nisso, e eu coloco, e eu acho que o Max também concorda com essa ideia, que eles são muito mais massa de manobra do que o contrário. Porque quando a gente pega o Tratado de Cambridge, sem ciência animal, existe interpretação dessa leitura a respeito de como um bem-estarista clássico vê, como um biólogo vê, como um psicólogo vê, como um etólogo vê, como um utilitarista preferencial vê e como um abolicionista vê.
a questão da ciência animal reproduzida nas falas dos positivistas é exatamente como os abolicionistas veem. Eu não sei se eles têm essa consciência, mas é exatamente. E aí que está aquela questão do mínimo desconforto, tem que evitar e tudo mais, enfim, tá? Da ciência acima de tudo. Bom, isso abre brechas para a gente debater, inclusive, o bem-estar humano em outros aspectos também, não que seja uma competição entre animal e humano, de forma alguma. E aí, Max, o que você está trazendo envolve tudo isso, só para o pessoal entender que não é algo exclusivo do positivismo. Como eu falei, o positivismo é uma parte pequena nisso. E eles vão comendo pela beirada. Eles tentaram, no Brasil, já entrar com um ativismo muito forte dentro da pecuária. Não conseguiram, por quê? O agro, querendo ou não, é muito forte e é mais organizado que o meio de criador, de adestrador. Eles tentaram de uma forma muito tímida e no meio de cavalo. Também não conseguiram, levaram uma porrada. Bom, com base nisso, existia um rearranjo do ativismo jurídico nas faculdades. Então, eu posso dizer hoje que organizações dentro do aspecto jurídico muito representativas exercem um ativismo jurídico muito forte no abolicionismo animal. A faculdade de veterinária também tem isso. O veganismo é uma das práticas do abolicionismo animal. Não estou dizendo que todo vegano é abolicionista, todo vegano é ativista. Tem um monte, eu tenho um amigo vegano que é super de boa, nem está muito ligado a isso, ele tem uma ideia dele e tal, e está tudo bem. Mas o veganismo é uma prática do abolicionismo animal. E quando a gente pega esse tipo de estrutura, Max, eles foram se ressignificando. Qual que foi a sacada? Não, nós vamos pegar num meio que, de alguma forma, é muito desunido. E você tocou num ponto, em determinado momento na sua fala, que você falou, bom, em outras palavras, você falou assim, está na hora da gente parar de focar naquilo que nos aliena e focar naquilo que nos converge em coisas boas para a profissão. Esse falou de vaidade, de ego, e de fato, eu falo assim, pô, espera um pouco. Existem mais aspectos favoráveis do que desfavoráveis. E aqui eu estou falando de coletivo, né? E você também está falando de coletivo. Então, o que eu posso contribuir para além disso? E isso é importante, né? Eu não fantasio com uma união na nossa área. Em nenhuma área existe, nem na psicologia, nem na veterinária, mas minimamente que se tenha mais consciência sobre isso e que se atue, não para ir lá no post do coleguinha, falar mal, lacrar, mas que se atue para usar aquilo que nos tem de ferramenta, tanto do aspecto democrático, de fazer uma PL substitutiva, conversar com o vereador, agir, como eu sei que alguns aqui fazem, como também de usar as redes sociais para levar consciência e informação. Mas para isso precisa estudar, saber se posicionar, e por aí vai. Né? E levar para os clientes também. Como o Max falou, nós estamos, sim, não é exagero, não é violência de expressão, nós estamos no curral. E alguns poucos já acordaram, outros não acordaram ainda e falam, imagina, quanto eu já ouvi, Max, você está viajando, Ivan. Imagina, isso aí é teoria de conspiração, que nada disso, meu cliente nem sabe disso. É lógico, ele não vai saber, ele só vai sofrer as consequências como já está sofrendo. Então eles vão comendo pela beirada, eles estão comendo o quê? Esses delegados políticos que tem aí, que dá butinada na casa das pessoas, vai com semi-celebridade, em canil, que de fato, Max, alguns canis, eles não são bobos, não têm uma condição adequada, outros têm, mas aí eles trabalham com apelo emocional e trabalham a generalização. A criação tem que acabar. Venda de animais é um absurdo. Calma lá, se vocês forem avaliar a vida de cada um de vocês, o nosso tempo é vendido, a nossa existência é vendida. Né? Por conta disso, eu vou banalizar para os animais também? Não, mas eu preciso avaliar isso num outro ponto. Né? Que tipo de venda a gente está falando? Que tipo de contexto a gente está falando? Então, eu vejo, sim, um aspecto que eles foram comendo pela beirada e viram, nesse momento, eu não sei
percepção que o meio pet é a porta de entrada para eles. E eu estou falando, pessoal, de juízes da causa animal, abolicionistas, que articulam isso há muito tempo. Esses juízes não vão aparecer, tá? Quem aparece são os políticos superestrelas, as semi-celebridades. Então, isso que eu estou falando não é teoria da conspiração, eu sei o nome de alguns que articulam isso. Então, assim, nós temos que nos posicionar, Max. Temos que ter ações, Max, porque senão a criação vai acabar do jeito que está, vai. Uhum. Eu fui no World Dog Show e eu gostei de ver um evento desse no Brasil. Primeira vez que eu fui na vida. Gostei demais de ver os esportes. Inclusive, pessoal, eu faço aqui uma retratação a sentido do quê? Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu fazia algumas críticas referentes a esporte, confundindo a importância do esporte com condutas, às vezes, de alguns treinadores, né? Cometendo o erro que hoje eu combato nos outros. Então, assim, os esportes, não estou falando isso porque está na frente do Max, não. Eu falo isso abertamente. Daqui nos meus vídeos eu mudei a forma de trabalhar isso. Os esportes caninos, todos eles têm uma função para existir. E são extremamente importantes para o desenvolvimento genético, para o desenvolvimento de técnicas dentro do adestramento, né, habilidades mecânicas e para estudo. Todos os esportes. Se a gente pegar esporte de corrida, tem uma função para isso. Ah, mas teve exploração. Tá, tem que averiguar, como o Max falou, o indivíduo, o contexto. Não condenar o esporte. Claro que havendo um esporte que, de fato, não faz mais sentido, porque isso é uma coisa muito antiga, tinha a ver com algumas questões que hoje a sociedade não compreende, ok, há de se avaliar. Mas não é o caso, por exemplo, do Mundo Ring, não é o caso, por exemplo, do IPO, do IGP, não é o caso, por exemplo, do Agility, que o pessoal fala em maus tratos. Ah, mas foi pego um vídeo na Nova Zelândia. Ok, esses indivíduos têm que ser averiguados, o excesso que foi cometido. Agora, o esporte ser condenado, não. Isso não dá para corroborar, porque eles começam por essas beiradas, pessoal. É esporte, daqui a pouco é cão de função, é ferramenta, vocês conseguem entender? Aí começa a ver e fala, tá bom, e a minha atuação? O movimento ele é muito bem engendrado. E assim, vou falar de mais uma teoria aqui, que eu sei que não é uma mera teoria, eu sei que é o programa, mas muitos vão chamar de teoria. Inclusive, num vídeo meu recentemente, o cara falou, nossa, Max, você está viajando. Beleza, você tem o direito de pensar contrário, mas raciocinem bem. O Ivan falou aí sobre as tentativas que já foram feitas e continuam a ser feitas. De vez em quando alguém joga uma granada lá. Recentemente foi o vídeo do Márcio Garcia, da questão do leite. Então continua, o agro continua sempre em risco, mas pela pujança da atividade, pela importância dele para a nossa vida, pela força política, pela força econômica e tudo, eles viram que ali é dar murro em ponta de faca. E os cães, na verdade, eles estão sendo instrumentalizados. Eles são instrumentos de entrada. A questão é quando eles conseguirem nos cães, agora eles têm um precedente jurídico para abrir isonomia para as outras espécies. E olha que interessante. Só faz sentido esse raciocínio, começando dessa forma, se ele terminar da forma que eu vou terminar aqui, por uma questão só de lógica. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de lógica. Se os cães... Por que os cães são usados como porta de entrada? Por isso que eu falei agora, e também porque, principalmente no mundo ocidental, os cães geram um apelo emocional que as outras espécies, ainda mais agora que a gente vive distante da fazenda, não geram mais. O cão é um ente familiar. Eu vou libertar o cão, eu vou dar ao cão a condição. Então, assim, isso gera um apelo emocional. Pois bem, mas esse mesmo cão que hoje é o instrumento de sucesso na entrada, ele vai virar um obstáculo. Por quê?
Se esse movimento é um movimento que visa libertar os animais, e aí conversa com qualquer um que tem mínima clareza ativa nesse movimento, tá cheio de vídeo de gente assim na internet, ele vai falar que ele é contra a exploração animal. E tudo feito com animal, sem o consentimento do animal, o consentimento é exploração. Pois bem, tirar o leite... Se uma vaca é um sujeito de direito, tirar o leite da vaca é furto. Porque o leite é dela e do bezerro. Se uma galinha... E por que a galinha não pode entrar no mesmo rol do cachorro? Biologicamente, qual a diferença da galinha para o cachorro? Se uma galinha é sujeito de direito... Não, só complementando. Quando ele fala sujeito de direito, ele está falando sujeito de direito sui generis. O termo tutor é um ajuste para encaixar isso. Exatamente. Só para vocês entenderem. Faz parte da coordenação de ações. Continua. Se uma galinha é sujeito de direito, aquele ovo que eu acho no galinheiro ali no meu sítio, de quem que é? É da galinha. Se eu pegar, eu estou furtando. Por lógica. Pois bem, então, esse cão que eu amo, que eu sou o tutor dele, que eu cuido muito bem, eu dou ração para ele. Mas essa ração é feita com proteína animal. Para obter proteína animal, eu tenho que matar animais. E aí eu não consigo fechar o ciclo. Porque agora eu estou tentando elevar as vacas para a categoria de sujeito de direito. Isso já tem um movimento. Gente, isso não é conspiração, não. Já tem movimentos para que não haja mais abate animal na Europa. E já existe uma agenda para que no ano 2030, se eu não me engano, não haja mais abate animal para consumo humano na Europa. A carne para consumo humano vai vir de outros países. Olha como é que as coisas vão andando gradativamente. Se não há mais abate para consumo humano, e isso é corroborado pelo movimento cultural no ser humano de desincentivar o consumo da carne, pela tomada de consciência, tanto é que, segundo o professor Maurício Barbante, cerca de 20% dos estudantes de veterinária e zootecnia hoje em dia são veganos. Olha só, alunos de veterinária e zootecnia, isso é louco, já são veganos. Então, o movimento de conscientização está indo muito bem, obrigado. Então, é lógico, não vai chegar lá. Mas o problema é que até chegar lá, muito estrago vai ser feito de maneira irreversível. Tem gente que fala, Max, isso aí nunca vai acontecer. Tá, eu acho que nunca vai acontecer no final. Mas o problema é que se a gente deixar, cada passo desse causa uma destruição enorme. E eles estão dando muito mais passos do que a gente esperava. Então, se essa vaca deixar de ser abatida para o humano, que eles atingirão, então, uma parte importante dos objetivos, tá, mas vai ter que continuar abatendo vaca para alimentar cachorro e gato. E aí eles estão sendo incoerentes, porque eles dizem que eles gostam dos cães e gatos, querem alimentar cão e gato. Então, cão e gato vai ser a última barreira. E aí tem que eliminar cão e gato. Como elimina cão e gato? Basta pegar instrumentos utilitários de fato, como campanhas de castração em massa, não compre, adote, proibir criação. Ah, não, isso é loucura, é? Curitiba, vê se tem canil de criação dentro da cidade de Curitiba. Não tem mais. Lei, não tem mais, é crime. E Max, não é à toa que Curitiba não tem mais. Não é à toa, não é à toa. Então, entendam, gente, se você não tem mais criação de cães, se todos os cães foram castrados e adotados, em 30 anos, o que vai ser da população canina mundial? Estou dizendo se, tá? Isso não vai acontecer, ok. Mas do ponto de vista de uma projeção ideológica, se isso acontecer, não existirá mais cães. Então, isso tudo que a gente está achando muito bonito por aí, mal sabemos nós que está sendo instrumentalizado. São ferramentas de utilidade pública, castração tem que ser feito, mas que nós estamos sendo usados em coisas que têm que ser feitas, mas que tem por trás um movimento espúrio. E quando não existir mais a necessidade de abate animal, já para o ser humano não, porque o ser humano já foi convencido que não precisa da carne bovina. Mas agora, para os animais, por quê? Porque apesar dos cães precisarem da carne bovina, agora já não existem mais cães, pronto, aí eles terão o objetivo, porque o objetivo final é acabar com a existência de animais domésticos. Esse que é o objetivo.
Ah, mas isso nunca vai acontecer. Também creio, não faz sentido acontecer. Mas degraus têm sido escalados. Estamos vendo aí vários degraus. Cada dia um degrau tem sido escalado. E cada degrau tem trazido um prejuízo irreversível. Não só para a nossa classe profissional, não. Para os próprios animais. Nós não sabemos onde isso vai levar daqui a alguns anos para os nossos cães. E isso, pessoal, traduz as questões de proibições de ferramenta. É comer pelas beiradas. Então, fiquem atentos a esses movimentos. Ah, Ivan, mas o que eu posso fazer? Realmente, né, Max? A gente faz o que está ao nosso alcance. Eu só queria trazer uma curiosidade aqui. Quando... Olha lá, comer sucrilhos. Quando a questão da impressora de carne, né? O Biratã colocou aí. Ok, mas e o custo disso? E o impacto ambiental disso para alimentar a população, né? E, de fato, ele vai suprir as necessidades alimentares, nutricionais nossas. É muito interessante, Max, porque se a gente pegar o ponto de vista da evolução e domesticação dos cães, que foi o cão, Max, talvez tenha sido o único animal que foi domesticado sem que houvesse, de fato, uma coerção do humano. Não sei se o gato também, acho que o gato também, mas foi foi diferente. Por quê? Se a gente pegar as questões de altruísmo por reciprocidade, onde, por milhares de anos de evolução, milhares e milhares de anos de evolução, não estou falando de 15 mil anos, não, 12 mil anos, como a literatura no geral coloca, estou falando de 200 mil, 170, até um pouco mais, como antropólogos mais atuais colocam a nossa relação com os cães. Nós estamos falando de milhares e milhares de anos de evolução. Então, não se aproximou com nós por uma questão da gente cercear a liberdade deles, como foi feito nos caprinos, nos bovinos e outros animais, até nos cavalos. Simplesmente foi por interesse mútuo relacionado à sobrevivência. E aí que entra altruísmo por reciprocidade, estudado por Robert Trivers, um gênio da sociobiologia, tá? E do comportamento sexual dos animais, onde ele estudava esses comportamentos e transformava isso em algumas equações matemáticas. Então, vai vendo se o cara não era gênio nisso. E aí eu falo para vocês, não existe almoço grátis, sempre tem interesse relacionado em qualquer tipo de relação, sempre tem um interesse. E aí, desse processo que os cães ajudaram a gente a sobreviver como espécie, inclusive tiveram influência na extinção de outras espécies humanas, como os neandertais, e, através do emprego dos cães, Max, nós tivemos também uma variabilidade de proteína animal maior, isso gerou um outro tipo de síntese proteica, de aminoácido, um outro tipo de musculatura, e que alguns autores, Max, colocam que a nossa revolução cognitiva talvez tenha ocorrido, que foi há 70 mil anos, por conta também da domesticação dos cães, por conta dessa variabilidade proteica. E, de repente, a gente vai num progresso, eu sempre brinco com os meus alunos, olha, progresso é diferente de evolução. O que vocês chamam de evolução não necessariamente é progresso. Agora, o progresso tecnológico humano talvez nos leve ao primitivo novamente, mas talvez ao primitivo que não dê nem chance da gente se reconstruir. Então, sei que eu estou filosofando aqui, eu estou viajando um pouco em umas ideias, mas fazendo um contraponto a essa questão de que também os abolicionistas falam que a domesticação dos cães foi algo coercitivo, forçado. Eu entendo, Max e os demais, que num determinado ponto que a humanidade entendeu de fato a utilidade dos cães, e esse ponto a gente nunca vai saber, Max, foi quando, antes, né, do advento da civilização, um caretinha lá das cavernas, caçador-coletor, com outro, olhou e falou assim, cara, quando surgiu o adestramento, pessoal? Foi nesse momento. Você percebeu que quando a gente tem essa indução, essa forma de agir, esse cão faz um arco que ele alcança a caça de uma forma mais eficaz?
Foi nesse momento que o adestramento surgiu, o condicionamento operante estava lá. Quando? Sabe-se lá. A partir disso, eu suponho, tá, Max? Isso é uma suposição que a partir disso, eles começaram a selecionar por morfologia, não com esse termo, mas por genótipo, fenótipo, os indivíduos que tinham mais sucesso nisso e começaram a criar cães a partir disso. Então, quando a gente fala de cuidar, criar e de adestramento, são coisas muito antigas, a gente não vai ter noção. Depois, o adestramento como instituição, vamos dizer assim, surgiu no meio militar. Daí que vem os termos comando, né, Max? Que você também colocou também a história do adestramento no Brasil, em parte. Agora, o adestramento é uma coisa intrínseca no nosso DNA, a relação humano-cão. E, de repente, a gente pega uma ideologia que simplesmente vai no sentido de, e eu vou usar esse termo, destruir isso. Distorcer isso. É muito sério, pessoal. Por isso não achem que eu e o Max somos loucos. Eu, às vezes, sou mais enérgico, o Max é mais ponderado, eu sou mais, né? Tenho sido, eu não era assim, não. Eu tenho aprendido aos trancos e barrancos, sei. Acho que minha mulher fica muito em cima de Max, você tem que maneirar, e 20 anos de casado a gente vai aprendendo. Eu estou um pouco mais ponderado de uns anos para cá. Bom, Max, acho que já foi, né? Bastante tempo. É sempre um prazer estar conversando assim com pessoas que a gente desenvolve bem as ideias, né? Se a gente deixar aqui, a gente fica falando até, né, altas horas, mas eu gostaria que você tecesse algumas considerações finais. Espero, eu tenho certeza que irei conhecê-lo pessoalmente, seja aprendendo com você no seu treinamento, em algum seminário ou em qualquer outra situação. Também gostaria de agradecer todos os participantes dessa live, que a gente teve que aos trancos e barrancos, né, conseguir fazer ela acontecer, porque o Instagram nos deu problemas. E vou deixar as considerações finais para você, Max. Também gostaria de dizer, tirem print, marquem o Max, me marquem, porque é importante para divulgar que a live teve, né? Tá bom? Vamos lá, Max, fique à vontade. Então, primeiro, agradecer imensamente, tá, Ivan, o convite. Quando você me chamou, eu me senti extremamente honrado. Eu acho que é um momento muito especial e que você tem desempenhado um papel essencial, admirável e instrumental nesse assunto, que eu tenho acompanhado de perto e dando total apoio. E é o momento mesmo de nós olharmos para frente e entendermos que, conforme falei agora mesmo, já falei no vídeo anterior, esse mercado, não estou falando no teor financeiro, não, estou falando no ambiente. Então, esse nicho, esse ambiente, ele tem não só lugar para todo mundo, como necessidade de todo mundo. Então, todos os que estão nesse ambiente, eles não só têm o seu espaço, mas eles são necessários. Cada um na sua área de atuação, cada um com o seu perfil, cada um com a sua característica. Todos, naturalmente, têm uma obrigação moral de autodesenvolvimento, do autoconhecimento e de educação continuada, para que a gente não seja presa fácil daqueles que querem nos derrubar. Então, ter um mercado plural não significa que seja um negócio deitado eternamente em berço esplêndido, porque, inclusive, isso foi um dos terrenos férteis para o pessoal fazer uso da carteirada. Porque, não, os adestradores eles não sabem nada de teoria e tudo, então isso não é bom. Mas nós temos que prosseguir e, de tudo, a gente tem que olhar o lado bom. Então, apesar dos ataques que nós temos sofrido, isso tem trazido para nós uma tomada de consciência da importância de todos. Isso tem quebrado muitas arestas, tem quebrado bandeiras e tem feito a gente perceber a importância dos outros, a necessidade dos outros e o espaço para os outros. E aí, quando a gente vai para uma visão realmente comercial do mercado, também tem espaço para todo mundo. E, inclusive, para os chamados comportamentalistas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos trabalhar juntos e aprender juntos.
Eu tenho aprendido muito, e aí é que é uma coisa interessante. Eu estou me colocando aqui, representando, né, muitos de nós, sempre sendo acusado de ser antiquado, ser técnica do passado, etc. Quem me conhece há muitos anos é testemunha ocular disso. Mas mesmo quem não conhece, basta ver os meus vídeos nos últimos 30 anos. Então, se eu tenho modificado tanto o meu treinamento, e isso é público, isso é sinal de que eu não sou enviesado. Eu estou olhando o outro lado e falar, rapaz, né, que esses caras têm razão e têm modificado o meu treinamento. Agora, pergunto, o lado de lá tem espaço para discussão e melhoria? Eles mudam? Não. Então, está muito fácil decidir de que lado está, gente. Muito fácil. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por todos estarem até agora aqui. Espero que essa oportunidade se repita e que nós possamos prosseguir e que a gente saia dessa fase que nós estamos passando para uma fase melhor. E, repito, a ideia não é que os adversários, se é que podemos chamar assim, sejam extirpados, não, é que essa mentalidade seja extirpada, porque tem espaço para eles também e eles têm a importância, tem muita importância no estudo da chamada medicina veterinária comportamental para o meio, principalmente pensando num bem maior e no bem dos cães, que é o nosso objeto de estudo. Sim. Não, perfeito suas colocações, Max. Eu agradeço novamente você ter aceito. Com certeza teremos mais oportunidades assim, o papo fluiu muito bem. E a gente conseguiu, acho que, trazer a nossa proposta que a gente havia conversado, né, referente a esses temas que são urgentes da gente começar a trabalhar na área. E o que o Max falou, realmente, pessoal, nós temos 58, 57 milhões de cães nos lares familiares. Se a gente dividir isso pela metade, Max, ainda não tem adestrador, daycare, sem treinamento suficiente para dar conta dessa metade. Ainda que essa metade esteja mais concentrada em algumas cidades mais populosas, né? Então, é um mercado muito importante. E todos nós, independente da sua formação, todos nós, bons profissionais, temos a nossa importância na saúde mental das pessoas e das famílias no que se trata da relação humano e cães. Estou falando cães porque a maioria aqui trabalha com cães, mas humano e animal para qualquer outra pessoa que trabalha com outros animais. E que isso não pode ser determinado, imposto por grupos ideológicos que, como o Max Macedo falou, não abrem nenhuma oportunidade de diálogo. Eu, inclusive, já chamei vários para diálogo, Max, para uma live nesse nível de respeito, na boa, podendo até ter divergência, não tem estresse. Mas eles não vêm. Eles preferem bloquear, falar mal nos grupos, falar que não tem que provar nada para ninguém. Mas, quando você faz uma PL ou quando você põe o seu ponto de vista para os demais sem levar em consideração o coletivo, eu acho que é um dever ético você também se sujeitar a um diálogo aberto. É uma questão ética, não é nem moral, é ética. E a gente não vê isso ocorrer, infelizmente. Então, que nós façamos isso, né, Max? É isso aí. Pessoal, brigadão. Vou tirar um print aqui. Tirem print e vamos que vamos. Obrigado, Max, mais uma vez. Foi um prazer, viu? E foi uma honra para mim também. Valeu, pessoal. Abração. Vou parar a gravação aqui. Um abraço. Valeu e parabéns pela volta do Boteco Canino. Aí sim, hein?